Olá! Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Manejo e Análise de Dados do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, e ela vai falar um pouquinho sobre as ferramentas eletrônicas para coleta e elaboração de bancos de dados. Atualmente nós temos diversos programas e dispositivos que permitem o desenvolvimento e aplicação de formulários, de pesquisa, desde o papel e lápis, o velho papel e lápis, até alguns programas desenvolvidos recentemente. Para essa disciplina nós vamos focar em um especificamente, que é o Kubu Toolbox, talvez esteja de conhecimento para algumas pessoas, e é justamente o Kubu Toolbox é um conjunto de ferramenta para coleta e análise de dados. Ele foi desenvolvido para aplicação principalmente em emergências humanitárias. É um software gratuito e de código aberto, desenvolvido e apoiado por essas instituições que estão aqui embaixo. E ele permite o quê? Que a gente colete os dados de forma rápida e confiável. As vantagens, que ele é compatível com qualquer sistema eletrônico, Android, iPhone, tablet, pode ser usado em laptops ou qualquer outro dispositivo. Permite a coleta de dados offline, principalmente online ou offline. O envio de dados é direto, mas depende da conectividade da internet. E ele também tem capacidade de backup. Então, por exemplo, se você estiver coletando um dado e esse formulário simplesmente, ter algum erro, o computador desligar, ele salva os dados que já foram coletados e evita perdas, E as informações coletadas são armazenadas com segurança. Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer é justamente o cadastro. E, para tanto, nós vamos entrar aqui no site, www.kubutoolbox.org, e aí você vem aqui, em Sync Up. A partir do momento que você vem aqui, você vem criar uma conta, create an account. E aqui vai te pedir o nome da sua organização, usuário, e-mail, o setor. Aqui, como a gente está no programa de pós-graduação em saúde coletiva, então eu sugiro que você sempre coloque esse daqui, serviços de saúde pública. País, Brasil, gênero masculino, feminino, outro, e a senha, e a confirmação de senha, e clica em entrar. A partir do momento que você clique em Create an Account. A partir do momento que você cria, é enviado um e-mail para sua caixa de e-mail, Então, você precisa de confirmar esse e-mail, que é justamente aqui, eles te enviam um link para você confirmar, o acesso a essa conta. Então, é só clicar no link, que a partir do momento que você clica no link, ele vai te direcionar para fazer o login no sistema, Então, você vai colocar aqui o nome do usuário que você escolheu e a sua senha, E aí, login. A partir do momento que você coloca o login, ele vai carregar essa página aqui. Aqui tem alguns outros projetos, mas aqui vocês podem ignorar, que provavelmente quando vocês fizerem o primeiro acesso, isso aqui não vai ter, que são projetos que já foram desenvolvidos e que eu tenho acesso. Então, o primeiro passo é vocês virem aqui em novo. A partir desse momento, tem duas formas de a gente criar formulários aqui no Kubu. O primeiro deles é no próprio programa, e o segundo é a partir de uma base de dados do Excel. Eu vou falar aqui do próprio programa, que é o que eu percebi que as pessoas têm maior afinidade, é um tipo de programação que é mais amigável, vamos colocar assim. Então, para você criar no próprio programa, você vem aqui nessa opção, tá? Clica aqui. Aí aqui você vai colocar o nome do seu projeto, nesse caso eu vou colocar aqui, que é a própria opção. Então, você vai clicar aqui. Então, aqui você vai digitar o nome do seu projeto. Então, eu vou colocar aqui manejo e análise de dados, como se a gente fosse para nossa disciplina. E aqui uma breve descrição da pesquisa, ou algum detalhe que você queira fazer. Não quer colocar nada, também pode deixar em branco.
construção de formulários para eletrônicos. Certo? Setor, mais uma vez, serviços de saúde, país, Brasil, né? Não precisa ticar essa caixinha não, tá? Só clicar em criar projeto. A partir deste momento, ele vai abrir para você criar as perguntas, né? Então, que tem, né? Esse formulário está vazio, pode adicionar perguntas, nossas instruções, em outros campos que clicando-se no ícone mais abaixo. Então, isso que nós vamos fazer, clicar no mais. Então, normalmente, todo formulário de pesquisa, todo questionário que você vai usar, principalmente quando você vai coletar esses dados com o paciente, eu gosto de organizar o questionário de acordo com os tipos de questões, partindo da questão mais simples e menos invasiva para a questão mais detalhada e mais invasiva. E eu sempre tento organizar isso por blocos. Então, por exemplo, o bloco A vai ser só de identificação. O bloco B vai ser só de características sociodemográficas. O bloco C vai ser só sobre hábitos de vida. O bloco D vai ser só sobre qualidade do sono. O bloco E vai ser só sobre estresse, né? E assim por diante. Vamos criando blocos, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. E aí, a primeira questão, eu sempre gosto de deixar como se fosse uma breve introdução do projeto de pesquisa, do que ele se destina e tudo mais, tá? Então, é aquela parte que normalmente você tem a primeira conversa com o usuário. Essa pesquisa é sobre isso, isso, isso. Ela se destina a avaliar a qualidade de vida, ou, né, o nível de saúde, ou a sua percepção sobre isso. Eu vou te fazer, a entrevista dura em torno de tanto tempo, e eu vou te fazer perguntas sobre isso, tá? Então, eu coloco aqui. Então, a primeira questão, normalmente, eu coloco ela como... Vou colocar aqui descrição da pesquisa, mas para vocês entenderem. E aí, gente, é sempre bom lembrar que antes de vocês colocarem a pergunta, é bom colocar como que ela vai aparecer como variável lá no banco de dados, tá? Então, eu coloquei aqui como var01, tá? E aí, quando você clica em adicionar pergunta, ele vai te pedir qual tipo de pergunta é essa. Nesse caso, é uma nota. Por quê? Eu só quero que isso apareça, ninguém vai responder nada disso. Mas quem está aplicando o questionário tem que ler isso para o participante. Então, eu coloco ela como nota. E aqui embaixo apareceu dica de pergunta, tá vendo? Então, aqui às vezes eu posso colocar o título da minha pesquisa e na dica de pergunta eu colocar: esta pesquisa, como eu falei, destina-se a avaliar os seus hábitos de vida e etc, tá? Aí, o que é importante aqui, né? A primeira questão tá criada. Você vem aqui nesse primeiro ícone aqui na rodinha, que é sobre as configurações. E aí vocês vão ver que esse nome da coluna de dados é como a sua variável vai aparecer no banco de dados. O nome da variável, o ideal é que ela seja o mais curto possível. Então, eu sugiro que vocês tirem essa segunda parte aqui e que o nome dela fique só como var01, tá? Então, tá certinho. Clica aqui em configurações, essa aba some. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Como eu falei com vocês, eu gosto de organizar em blocos. Então, a minha segunda pergunta vai ser sobre o meu bloco A, 2 pontos, identificação, né? Então, adicionar a pergunta. Como também não tem nada para responder aqui, é uma nota, tá? Então, não sei se passou muito rápido, mas vocês vão selecionar ali nota. E aí a mesma coisa, quando você clica aqui em configurações, vocês vão perceber que tá o nome grande, então vocês podem apagar e deixar só como bloco A. Pronto, segunda questão criada. Então, vamos para a terceira questão. A minha terceira questão aí, efetivamente, vai começar o meu questionário, né? Então, aqui na segunda questão, eu quero falar, por exemplo, o nome da pessoa, né? A1. Então, essa variável, essa questão, né? Ela se refere ao bloco A, que é o de identificação, e a primeira questão. Então, por isso o nome A1. Então, nome, 2 pontos. Adicionar a pergunta. O nome, eu vou escolher aqui o tipo de variável que eu quero. Normalmente, para o nome, eu tenho que escolher a variável texto, porque permite que o entrevistador, né, ou a pessoa que está digitando esse banco de dados,
digite o nome da pessoa, né? Que é uma variável tipo texto. Então é só clicar aqui em texto. E aqui no dica de pergunta, você pode colocar alguma coisa para o entrevistador. Então, por exemplo, favor digitar o nome completo sem abreviações. Sem abreviações, certo? Porque isso aí vai como se fosse uma dica de pergunta. Aí, mais uma vez, vem aqui em configurações e ao invés de deixar A1 nome, a gente tira A1, tira o nome e deixa só A1. Voltando, tá aqui. E é importante colocar A1 antes do nome, gente, porque já fica como dicionário de banco de dados. Então, quando a gente baixar esse arquivo ou no SPSS ou no Excel, vai estar lá escrito A1. Aí você vai falar, ai meu Deus, o que é A1? Aí se você vier aqui no seu questionário, você sabe que A1 é um nome. Por isso que é importante colocar o nome da variável que você escolheu antes dela realmente aparecer, tá? Agora vamos colocar uma outra variável que é, por exemplo, a questão do sexo, né? Então a nossa variável A2 vai ser sexo. Sexo, que é diferente de gênero, normalmente a gente pode usualmente colocar duas opções, né? Nesse caso masculino e feminino. E se você tem alguma pesquisa que é direcionado mais a questão de sexualidade, né? E quer investigar alguma coisa mais relacionada ao gênero, você ainda pode colocar outras opções, tá? Mas aqui eu vou trabalhar com masculino e feminino, que é o que a gente mais utiliza. Normalmente com outras opções, a gente usa como orientação sexual ou a gente usa como gênero, tá? Então, adicionar a pergunta. Como eu falei com vocês que a gente vai trabalhar com duas opções, o ideal é a gente selecionar esse tipo de questão aqui, ó, selecionar um, que ele vai te dar a opção, né, para colocar as opções de resposta que você quer. Então, vem aqui, ó, selecionar um. Então, opção 1, feminino, 2, masculino, tá? E aí, gente, é sempre importante vocês colocarem esse 1 e o 2, porque esse 1 e o 2 é como vai aparecer no banco de dados de vocês. Então, como eu falei, também é importante para o dicionário. Então, no sexo, tá 1, tá 2. O que é 1, o que é o 2? Então, a gente já sabe que 1 é feminino e 2 é masculino. E aí você tem que informar pro programa o que você colocou como 1 e 2 também. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no valor. Tá vendo que tá automático? Ele pode gerar 0 e 1, ele pode gerar 2 e 3. Então, o ideal é você sempre colocar o que você colocou aqui na frente. Então, para feminina a gente não colocou 1 aqui na frente, então a gente vai colocar 1 aqui. Para masculina a gente colocou 2 aqui na frente, então a gente vai colocar 2 aqui, tá? E assim por diante. Daí você vai marcando, vai elaborando o seu questionário de acordo com as perguntas que você tem, né? E aqui, gente, aqui embaixo sempre aparecem as opções de resposta que você tem. Então, por exemplo, você quer gravar um áudio da pessoa falando. Você clica aqui nesse tipo de questão, que ele vai te permitir isso. Você quer uma variável que seja um horário, ele vai te permitir isso. Uma variável que seja data e horário, também vai te permitir isso. Uma variável número, também vai te permitir isso. Se quer tirar uma foto do local, também te permite isso. É um número decimal, você também consegue. E assim por diante, tá? Tem vários tipos aqui, cada um para um objetivo. Eu vou colocar aqui um bloco B, só para não ficar muito grande o vídeo, porque as principais coisas que eu, né, quero mostrar já tá. Eu vou colocar aqui, ó, história ginecológica. E aí vai ser uma nota. Por quê? Porque não pergunta nada, é só uma anotação que tá começando um novo bloco, tá? E aqui eu vou colocar B1, menarca. Na verdade, eu vou colocar idade da menarca. E adiciono a pergunta. A idade da menarca pode ser um número, né, gente? Então, porque a gente vai selecionar a idade. Normalmente é um número inteiro. Então, aqui a gente coloca número para ele aceitar só... nessa questão, ele só vai aceitar a digitação de números. Então, a gente colocou aqui número. Aí, mais uma vez que eu falei no bloco B, vem configurações, tira esse resto aqui, deixa só como bloco B.
E aqui na idade da menarca a mesma coisa, ó, tá vendo? Percebe que ficou um nome grande? Deixa só como B1. Só que a gente só vai perguntar a idade da menarca para as meninas, certo? Porque os meninos não menstruam. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma lógica de salto. A mesma coisa história ginecológica aqui no bloco, né? Esse bloco não precisa aparecer para os meninos. Então, como que a gente faz isso? A gente vem em configurações. Aí aqui, ó, lógica de salto, tá vendo? Clica aqui. Aí você vem adicionar uma condição. Então, você coloca selecionar a pergunta da lista, porque eu só vou perguntar a história ginecológica se a minha variável A2 for marcada como feminino, tá? Então, selecionar a pergunta da lista, sexo, né? Igual a 1. Ele já me dá automaticamente. Se eu quisesse perguntar só para os meninos, só trocar aqui, tá? Então, sexo igual a 1 e venho aqui, ó, adicionar condição, tá? E aqui fecha as configurações. A mesma coisa aqui para a idade da menarca. Então, configurações, lógica de salto, adicionar uma condição, seleciona uma pergunta da lista, no caso o sexo. Então, eu só vou perguntar se a pessoa marcar o sexo feminino. Pronto, lógica do salto está feita, tá? Em relação ao tipo de pergunta, gente, eu tenho algumas dicas para dar. Dica de pergunta em relação à data. Por exemplo, você quer perguntar a data de nascimento da pessoa, né? Sempre quando você vai perguntar, quando você coloca o tipo de pergunta como data, ele te dá uma caixinha de diálogo com o calendário. E ele parte da data de hoje. Então, não é um tipo de variável bom para a data de nascimento. Por quê? Se a pessoa nasceu, sei lá, em 1980, você vai ter que voltar ano a ano, mês a mês, até achar a data de nascimento dela, tá? Então, o ideal é você colocar essa variável como texto e digitar mesmo a data com barra, né? E aí escolher o formato que você quer. Se você quer dia, mês e ano, ou se você quer corrido, separado por ponto, né? Ou ano, mês e dia. Enfim, da forma com que você quiser trabalhar, tá? A outra questão é em relação à variável número. Quando você coloca que a variável é tipo número, se esse número inicia com 0, quando ele passa para o banco de dados, o 0 some. Então, caso você esteja perguntando, por exemplo, o número do CPF, o ideal é você não colocar uma variável como número, porque aqueles CPFs iniciados com 0, o primeiro dígito vai sumir, tá? Então, é sempre bom você colocar também como variável texto e digitar mesmo o número do CPF, porque essa variável texto ela é universal. Então ela aceita número, ela aceita letra, ela aceita símbolo, aceita tudo que você quiser, tá? Então essas variáveis que eu tenho em relação, que eu tenho para dar dica em relação ao questionário, tá? Então vou fechar aqui. Aí vamos supor que eu já tenha terminado a minha digitação. Então, pontos principais para não esquecer. Antes das variáveis, sempre colocar o nome que você disse que essa variável chama. Então, var01, bloco A, A1, A2. Não esquecer de mudar o nome da variável aqui, tá? E nas questões de múltipla escolha, colocar a opção de resposta antes do nome e informar para o programa o que você quer que seja 1, que seja 2, tirar desse automático, tá? Além disso, a lógica de salto, igual eu ensinei para vocês aqui. E outra coisa outra funcionalidade bem bacana, por exemplo, esqueci de colocar uma pergunta aqui depois do A2, eu tenho uma A3 aqui, né? Você pode adicionar uma pergunta aqui no meio. Além disso, quero mudar a ordem, quero perguntar o sexo antes do nome. Se você clicar aqui, você consegue arrastar, tá vendo? Para cima ou para baixo, assim por diante. Então, não tem muito problema quanto à ordem das perguntas. Então, vamos supor que o meu questionário é só esse aqui, não tenho mais nada para coletar. Eu coloco aqui em salvar, já posso coletar os meus dados, eu venho em salvar. Salvei, né? Aí ele coloca aqui embaixo, ó, atualizado com sucesso. Aí vocês voltam e vai aparecer aqui como rascunho, tá vendo? Abrem. E aqui vocês têm que clicar, ó, em disponibilizar. Aí vocês vão estar enviando esse formulário para o sistema.
A partir do momento que esse formulário é disponibilizado, ele vai te dar a opção de abrir. Então, você vem aqui, clica em abrir e o seu questionário está pronto. Então, ó, manejo de análise de dados é o título, né? A VAR01 é o que eu falei com vocês da descrição da pesquisa. O bloco A. E aí, vocês percebem que o bloco B não aparece. Por quê? Eu coloquei para ele aparecer de acordo com a resposta da pergunta sexo. Então, cliquei aqui em feminino, aparece o bloco B. Cliquei aqui em masculino, bloco B some, tá? Como a gente configurou. Terminou de coletar esses dados, né? Vamos colocar aqui. Envia o formulário. Registro pronto para envio. E ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Então, e quando tiver... Aí, ó, foi enviado com sucesso. Quando você estiver coletando dados offline, todos os questionários coletados vão ficar aqui onde está 0. Então, enviou 1, fica 1. Enviou o segundo, fica 2. Até, né, 1000, se você quiser. E aí, assim que você conectar com a internet, para você mandar para o servidor, o que você precisa de fazer? Vem, conectou com a internet, abre o formulário e ele vai aparecer aqui. Conectou com a internet, só vem aqui, ó. Aqui é porque não tem nenhum registro. Mas se tivesse algum, era só vir aqui, upload. E aí ele envia tudo para o seu banco de dados, tá? Terminou de coletar, pode fechar, normal. E aí vocês atualizam aqui. E aí, quando atualizo, como eu enviei um formulário, vai aparecer aqui em dados, ó. Então, finalizei minha coleta de dados, já tenho 100 questionários coletados, quero baixar o banco. Como baixo? Vem dados, transferências. Aí, aqui tem duas formas de você fazer. Tem como você colocar valores e cabeçalhos que você configurou, então, VAR01 e etc. Tem como você colocar como etiqueta, que é o nome que você usou no seu questionário. Então, vocês sempre usam valores e cabeçalhos para ficar com a aparência de um banco de dados. Então, 1, 2, ao invés de masculino e feminino, tá? Clica aqui em exportar. E aí, ele vai baixar o seu banco aqui. E você baixa. A partir do momento que você baixou, ele criou aqui uma planilha Excel. E aí, na planilha Excel, tem tudo, ó. Que dia que começou a coleta. Que horas que acabou a coleta. Que horas que acabou. A VAR01 era uma nota, então realmente não tem que ter pergunta. O bloco A também. O A1 tem uma resposta, o A2 tem uma resposta, o bloco B, B1 e assim por diante, tá? Então, o seu banco de dados já está pronto. Aí, uma outra funcionalidade, se você, por exemplo, tem uma equipe de pesquisa e está coletando isso com outras pessoas e você quer compartilhar esse formulário com outras pessoas, como que eu faço? Vem aqui, ó, em configurações, sharing, tá vendo? Para você dividir esse questionário com alguém. Então, quem tem acesso? Eu, que fiz. Então, por exemplo, eu quero convidar uma outra pessoa para participar. Então, eu tenho esse usuário aqui, né? E aqui eu seleciono o que ela pode fazer. Então, eu quero que ela só visualize o formulário. Então, eu convido. E aí, para cada permissão dessa, você tem que fazer isso uma vez. Então, aqui. Quero que ela edite o formulário também. Então, eu convido de novo. Quero que ela veja as respostas, que ela consiga baixar o banco. Então, convido de novo. Quero que ela adicione respostas. Convido de novo. E assim por diante. Então, você limita ou você permite o acesso ao questionário para as pessoas que você quiser. E aqui tem todas as opções, ó. Então, eu posso permitir para adicionar as respostas, editar formulário, editar a resposta, validar a resposta, ver a resposta e visualizar o formulário. A gente, por exemplo, é uma pessoa da equipe de pesquisa que está coletando dado. Então, eu preciso permitir que ela visualize o formulário e que ela adicione respostas, tá? Dependendo da pessoa, você pode permitir que ela edite uma resposta também. E que ela veja, baixe o banco, tá? Dependendo da pessoa, não, tá? Aí, por exemplo, né? Vamos supor que eu estou na coleta de dados e quero modificar uma questão. Porque eu percebi um erro. Então, vem aqui, formulário, e aqui, ó, editar. Então, a gente volta para aquela tela. Vamos supor que eu estou coletando em prontuário e descobri que tem muito dado ausente em relação ao sexo. Então, eu posso colocar uma terceira opção aqui,
E essa minha terceira opção vai ser um 999 sem informação, por exemplo, tá? E aqui o valor, lembrando, mudo 999, para aparecer lá no banco direitinho, tá? Terminei de fazer todas as minhas alterações, eu venho em salvar. Salvei, tá? E aí eu volto lá pro meu projeto. Toda vez que eu fizer qualquer alteração, ele vai aparecer aqui a versão, olha, tá vendo? Então essa daqui é V2 e ela não tá disponibilizada ainda. Então eu preciso ver se ela foi disponibilizada ou não. Se não foi como tá aqui, clico em redisponibilizar. Aí vai aparecer uma mensagem, olha, esse formulário, se for substituído, a ação não pode ser desfeita, ok? Ok. Disponibilizando. E aí, quando você abrir esse formulário, o que vai aparecer? Tem que esperar uns minutinhos até para ele carregar, porque a nova versão... Aí apareceu, ó, foi carregada uma nova versão deste formulário. Atualize essa página para carregar a versão atualizada. Porque aqui, ó, na versão anterior não tem 99, tá vendo? Então, você vem com o botão direito e vem em recarregar. A partir do momento que você recarrega, apareceu aqui, ó, sem informação, tá vendo? Não sei se é masculino ou feminino. Direitinho como tava. Então, sempre para alterar, sempre que você fizer a alteração, você tem que fazer isso. Ah, não apareceu uma mensagem aqui dizendo da nova versão. Você volta aqui, clica em redisponibilizar de novo, clica em OK e abre o questionário, tá? Aqui, por exemplo, digitei alguma coisa aqui, o computador, fechei a janela sem querer, aconteceu alguma coisa, né? Aí, clico em abrir, aí ele aparece, o registro não salvo encontrado. Gostaria de recarregar? Carregar registro. Aí ele recupera o que eu havia coletado, tá vendo? Então isso também é bem interessante. Então só mais uma vez para vocês verem aqui, quando você clica em abrir, vamos supor que eu não quero esse registro. E aí, ó, tá vendo? Não apareceu a mensagem, porque eu já disponibilizei. Mas enfim, e aí se não aparecer, se não der certo, disponibiliza e recarrega de novo até aparecer. Pode ser que dê um errozinho e isso demore, tá, gente? No mais, eu acho que é isso. Eu acho que esse vídeo pode ajudar a fazer as questões direitinho. Em relação ao nome da variável aqui, tá errado eu deixar igual tava, bloco A e o nome grande? Errado não tá, mas o ideal é que a variável seja um nome bem pequenininho, tá? E eu gosto desse esquema de A1, A2 e assim por diante, porque às vezes a gente tem nome da mãe, nome do pai, nome do filho, nome de vários nomes. E aí a gente coloca uma variável, né? Nome 1, nome 2, nome 3, nome... O que é o nome 1, o que é o nome 2, o que é o nome 3? Então, você sempre tem que ter um dicionário de dados. E a partir do momento que você faz assim, fica bem fácil, porque quando você baixa o banco, você sabe que A1 é o nome. Ele é aqui, entre aspas, né, autoexplicativo, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido e tenha gostado. Qualquer dúvida, como eu falei com vocês, estou à disposição. E no mais é isso. Desculpa a demora em mandar o vídeo.